Agora, tudo o que você precisa saber sobre uma fruta que vai bem o ano inteiro, o maracujá. Bom, é melhor com ou sem semente? E se ele estiver enrugado, será que está estragado? E afinal, acalma ou não acalma os nervos? Mito ou verdade? Dona de um perfume marcante, ela é a fruta da paixão. Adoro maracujá. Quem estiver brigando também é bom para acalmar os nervos. O maracujá é doce e ácido ao mesmo tempo. Uma contradição que vai bem de diversas maneiras. Misturado com leite. Tortas de maracujá, né? Num salmão, fica muito gostoso. A fruta é comum em países tropicais, como o Brasil. Ela foi descoberta pelos portugueses durante a época da colonização. Mas os índios já conheciam bem o maracujá. Na língua deles, a palavra quer dizer alimento dentro da cuia. As flores do maracujá são de uma beleza rara. Elas só abrem em dias ensolarados e nem adianta querer levá-la para casa. Longe da natureza, a flor se fecha. O maracujá é uma espécie de videira que cresce ao redor de cercas e outras plantas. Olha esse aqui, ó. Nasceu bem juntinho a um pé de tamarindo. Magrelinho, né? Mas dá uma olhada, ó. Ele vai subindo, 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 se perde aí no meio do pé de tamarindo e reaparece desse outro lado aqui, ó. Cheinho de frutos, quase prontos para um belo suco. Sabe onde nasceu esse pé de maracujá? Aqui mesmo, nos jardins da Record TV, em São Paulo. Olha quanta diversidade numa só fruta. Existem mais de 500 espécies de maracujá pelo mundo. Os maracujás, eles têm características principalmente em relação à cor, sabor e formato. Alguns mais alongados, outros mais redondinhos. Alguns têm como característica o sabor mais azedo e outros com doce mais acentuado. No Brasil, já foram encontradas 150 espécies e dois tipos mais comuns, o maracujá amarelo e o doce. O maracujá amarelo, ele tem uma quantidade menor de açúcar, entretanto, ele tem uma quantidade maior de sais minerais e vitaminas. No outro extremo, eu tenho o maracujá doce, uma quantidade menor de vitamina C, mas eu tenho uma quantidade maior de açúcar. Os benefícios do maracujá à saúde são diversos. Começar da vitamina C, colaborador de absorção do ferro. Fora isso, temos o potássio, né? O potássio que tem essa função de eliminar o excesso de sódio do nosso corpo. E os flavonoides, claro, hoje na moda, né, de se falar deles, são principalmente em benefícios antioxidantes para o nosso organismo. Vale lembrar que frutas ricas em antioxidantes protegem contra o câncer, envelhecimento precoce e inflamações. E outra boa notícia, não é uma fruta calórica. O maracujá tem em torno de 97 calorias. E sabe aquela expressão maracujá de gaveta? Muitas pessoas usam para se referir a alguém com a pele envelhecida, semelhante a um maracujá guardado por muito tempo numa gaveta. Tem gente que fala pele de maracujá quando tá bem. A pele estragadinha, bem enrugadinha, né? Você vai saber daqui a pouquinho, porque não é para julgar essa fruta pela aparência. Fica calminho aí, relaxe e preste atenção no mitos e verdades, nas curiosidades sobre o maracujá. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. No interior de São Paulo, no município de Descalvado, fica uma das maiores plantações do país. Diego da Costa planta a fruta há 25 anos. O maracujá gosta de calor. E aqui nessa região que nós estamos, como é muito quente, é bem favorável a isso. Um pé de maracujá produz 50 quilos da fruta por safra. Na fazenda de Diego, são 16 mil pés. As flores do maracujá abrem todas ao mesmo tempo, de maneira sincronizada. Para produzir frutos, elas precisam ser fecundadas quando estão abertas.
No Brasil, o principal polinizador natural do maracujá é a mamangava, um tipo de abelha. Mas em produções em grande escala, como na fazenda do Diego, o processo é artificial. Os próprios produtores transferem manualmente os grãos de pólen de uma flor para outra. Aqui a gente consegue ver exatamente qual é o processo de crescimento do maracujá logo depois que a flor se abre. O que acontece aqui, Diego? Nessa primeira etapa, a flor, então, ela já parece que fechou de novo, né? Isso, ela fechou porque ela foi polinizada, por exemplo, aqui em torno de uns 4 dias, mais ou menos. A gente já consegue ver a fruta bem pequenininha ali. Correto, correto. Ele já tá vingado, vamos se dizer. Por causa das pragas, muitos agricultores usam pesticidas, o que o Diego tenta evitar. Afinal, maracujá orgânico é sempre uma melhor opção. Mito ou verdade? Verdade. Você pode chegar e dizer assim, mas o fruto está lá dentro, tem a casca. Mas a gente não pode esquecer que o fruto em si, ele é sistêmico, né? Então tá na casca, mas acaba entrando dentro dele. Aqui são cultivadas 6 variedades de maracujá. Estamos na época de colheita de 2 deles. O gigante amarelo, mais azedo, e o rubi do cerrado, de polpa mais escura e mais doce. E uma das dicas do produtor, antes de comer o maracujá, é chacoalhar para ver se a polpa está solta. Quer ver só? Se ela está solta assim, é sinal de que está bom para o consumo. E uma curiosidade, o maracujá murcha porque vai perdendo a água da casca 10 dias depois que é colhido. Não está estragado. Não, muito pelo contrário, ele vai ficando mais doce. Aquele ditado que a gente fala maracujá de gaveta significa que ele está até melhor. Tá melhor, o murcho está melhor para o consumo do que o bonito, vamos dizer assim. Moral da história, nunca julgue um maracujá pela casca. Durante 6 anos, Solange recorreu a medicamentos controlados para tratar depressão e ansiedade. Só que eles não estavam mais fazendo efeito. O médico começou a reduzir os remédios para mudar o tratamento. Me falava, por que você não procura uma alternativa natural? E eu pensava, poxa, mas se um remédio forte, que é alopático, não faz efeito para mim, o natural não vai fazer nenhum efeito. Mas Solange decidiu experimentar um medicamento natural à base de maracujá. Eu consigo dormir sem os medicamentos, já não tenho mais ansiedade. Então, foi um tratamento que deu resultado para mim. Mas o maracujá tem mesmo um efeito calmante? Mito ou verdade? Dizem que acalma, a gente tira o estresse, eu tomo com essa finalidade. Acredite se quiser, é mito ou quase isso. O fruto, não. Na verdade, essa propriedade vem da folha. Ah, bom, é nas folhas da fruta que temos substâncias como flavonoides, alcaloides e saparinas. Elas agem no sistema nervoso como tranquilizantes e relaxantes musculares. Você pode consumir o extrato das folhas em cápsulas ou em gotas. É isso que a Solange usa. Ela dilui a substância em água, mas tem também outra forma comum de consumir. Eu faço a infusão com as folhas secas do maracujá, né, e tomo. E tem uma maneira correta de preparar a infusão. Ferver a água até os 60 graus e despejar sobre as folhas de maracujá. Espere esfriar um pouco e já pode beber. Infusões e chás devem ser tomados logo após o preparo para fazer efeito. Depois de 24 horas, as bactérias começam a tirar proveito dessas substâncias que estão no chá. Então, na verdade, você vai estar tomando uma sopa de bactéria e não um chá com efeito terapêutico. As folhas secas são mais recomendadas para infusão. Tem menos toxicidade porque são desidratadas. O ideal é que sejam aprovadas pela Anvisa para evitar contaminações. É só olhar a embalagem. Vê a data de validade, vê se tem esse profissional farmacêutico escrito na embalagem. Depois dessas dicas, só nos resta desejar bons sonhos. Não precisa muito para seu Antônio, de 70 anos, ficar irritado. Basta ler uma notícia não muito boa no jornal e pronto.
Quando o senhor fica nervoso, a pressão sobe? Como é que é? Eu chego a passar mal, de repente. O vendedor aposentado sofre de pressão alta há 10 anos. Sempre tomou remédio. Mas ele tem outro segredo para ajudar nessa batalha. Eu tomo o suco do maracujá, como ele em polpa. Ele toma o suco do maracujá, batido com as sementes, durante a refeição. E come o tipo azedo da fruta in natura na hora da sobremesa. Seu Antônio está pré-diabético e, assim, aproveita que a fruta tem poucas calorias e baixo índice glicêmico. E dá para comer assim, sem nada, sem nenhum docinho? Bom, aí depende das preferências. Eu prefiro assim, sabe? Porque como tem esses comecinhos de diabetes, então eu evito, porque a fruta já tem o próprio açúcar da fruta. O maracujá é rico em potássio e, por causa disso, muita gente acredita que a fruta ajuda a baixar a pressão. Mito ou verdade? Verdade, é excelente para quem é hipertenso, para quem está querendo eliminar sódio em excesso do organismo e, consequentemente, água, é muito bem-vindo. Mas cuidado, quem tem pressão baixa deve evitar consumir muito maracujá. Para seu Antônio, a fruta da paixão funcionou perfeitamente. Faz bem? O que o senhor acha? Para mim está fazendo, está excelente. Vai comprar maracujá? Olha a dica. Se ele está preservado, se ele não tem fissuras, ele não pode parecer um buraquinho de inseto, não pode estar furado nem nada. E para saber se está maduro? O ponto ideal de maciez do maracujá é quando você, nas extremidades, você apertar ele e ele fizer um movimento quase que elástico. Ele afunda, mas ele volta à posição dele, ele não pode vazar, porque isso já pode demonstrar que ele já está um pouco passado. Levou para casa? A primeira coisa a fazer é lavar muito bem. E como guardar o fruto? Ele tem uma casca bem resistente, ele consegue ficar muito fora da geladeira. Ele já está um pouco mais maduro, sim, você pode guardar na geladeira. Uma vez na geladeira, a fruta pode durar até 15 dias. Mas se você usar apenas metade do maracujá, bom, aí tem que envolver bem com um papel filme e só depois colocar na geladeira. Congelar não é recomendado porque ele pode oxidar. Se eu tiver que em algum momento congelar, que eu congele somente a polpa, não o fruto em si. Para congelar a polpa, tem que colocar em um saquinho plástico. Mas bom mesmo é aproveitar naturalmente todo o frescor de um belo maracujá. Quando o assunto é maracujá, todo mundo logo pensa num suco ou numa mousse. Mas as opções vão muito além. Ele casa muito bem com peixe, salmão faz uma combinação assim incrível. Mas você pode usar no risoto salgado, harmonizar com queijos. A chefe Carol conhece bem essa versatilidade e cria receitas originais. Carol, maracujá, vai bem com salgado? Ai, super, eu adoro. Pensa na combinação que você faz com limão no salgado. Então, um risoto de limão siciliano, um molho de limão siciliano. Eu uso maracujá da mesma forma. Risoto de maracujá? Tem algum segredo, Carol? Ficar atento na hora de colocar o maracujá, para não apurar demais. Quem acha que esse risoto vai sair doce está muito enganado. Não, ele fica ácido. Então ele puxa mais para um risoto de limão do que para um risoto doce. Tempere com sal e pimenta. A manteiga. Para finalizar, coloque o queijo ralado. Olha só! E maracujá também combina com macarrão. A Carol está preparando a massa e ela é feita com essa farinha aqui, da casca e da semente da fruta. Uma receita exclusiva para o domingo espetacular. Anote aí porque não tem muito segredo. Para cada 100 gramas de farinha de maracujá, um ovo, azeite e tempero a gosto. E se você mesclar com uma outra farinha, no caso aqui eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo, ela vai dar, o glúten vai dar um pouquinho mais de maciez. A chefe alerta que a aparência quebradiça da massa é normal. Nesse caso aqui, ela tá super seca, então a gente entra com um pouquinho mais de água, ela vai ficar um pouco crequeladinha, mas ela não pode esfarelar, não pode virar uma farinha. A massa pronta vai para a água fervente. Para acompanhar,
molho de queijo brie, salsinha e semente de maracujá. O molho não vai ter gosto de maracujá, só a semente para dar um crocante. E para conversar com a massa que é de maracujá. Saiba mais sobre os mitos e verdades do maracujá no nosso site na internet r7.com/Domingo Espetacular.